Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento e hoje vamos tratar sobre acompanhamento de resultados. Acompanhamento de resultados, Davidson, mas eu sei fazer isso. É só pegar o resultado do mês e colocar lá no campinho do resultado, lá no meu indicador. Bom, será que é só isso? Vamos dar uma olhadinha? Eu já atuei em algumas empresas que era só isso. Você pegava o resultado, colocava lá no indicador e pronto. Se estiver dentro da meta, bem. Se não tiver, tanto faz. Ninguém fazia nada. Ninguém olhava, na verdade, os indicadores. Porque não tinha foco nisso. É muito ruim você ter um indicador e ter uma meta que as pessoas não observam. Não tem um procedimento, uma rotina, um método de gestão para alcance dos resultados. E para isso nós temos que criar, registrar, padronizar e treinar as pessoas nesse método. Tudo precisa ter um acompanhamento, as metas principalmente. E essa gestão de metas segue uma rotina, que pode ser feita da seguinte forma. Primeiro, elegibilidade de gestores. O que isso quer dizer? Você tem que determinar quais níveis da organização terão metas. Às vezes, nem sempre a organização estabelece metas para todos os níveis organizacionais. Tá? Estabelecer metas não quer dizer que, por exemplo, numa coordenação que não tem meta, né, registrada, não tem uma meta acordada com o seu gestor. Que nem tem uma meta e não quer dizer que ela não tem uma meta para bater. Ela tem. Só não está nos sistemas, né, nos acompanhamentos do método de gestão. Tá bom? Isso acontece em diversas empresas. Bom, eu só quero ter metas em meu sistema. Muitas vezes as empresas têm um sistema, né, que controla as metas e indicadores. Eu só quero ter até nível de gerente. Aí você coloca as metas até nível de gerente lá no seu sistema. Os coordenadores, supervisores não têm. Isso não quer dizer... Elas não têm no sistema, mas isso não quer dizer que elas não têm uma meta para atingir todos os meses. Tem sim, tá? Então, estabeleça quem são as pessoas que terão metas dentro da sua empresa e que as metas estarão dentro do sistema e para as quais serão desdobradas, tá? Um outro ponto é o cronograma de reuniões de resultados. Isso mesmo. Se as pessoas têm metas a alcançar, têm cestas de indicadores, elas têm que apresentar os resultados para toda a organização. Elas têm que apresentar seus resultados para seus gestores. E seus gestores, como líderes, eles precisam avaliar a meta junto com o liderado e propor sugestões. O liderado também precisa apresentar rumos e análise de correções de desvios, caso os resultados estejam fora da meta. Ok? Além disso, um cronograma de reuniões de resultado precisa ter uma data pré-estabelecida para que essas reuniões de resultados aconteçam. Pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, que é onde será avaliado o resultado do fechamento do mês anterior. Ok? E aí precisa ter um calendário com todas as datas marcadas para que consigamos estabelecer aí uma rotina de acompanhamento desses resultados, tá bom? Tratamento de desvios. Como é que funciona o tratamento de desvios? Que eu falei até há pouco. Todo gestor que tem uma meta e essa meta não é alcançada por algum motivo, ele precisa estudar quem foram os ofensores do processo aos quais não permitiram que a meta fosse alcançada, identificar quais foram as causas raízes que levaram esses ofensores a serem gerados e criar ações para que o seu resultado volte ao rumo e no mês corrente ele consiga alcançar a meta. Tá? Então, todos precisam tratar desvios. E uma ferramenta muito utilizada para isso é o FCA. Na verdade, é um método que nós temos aí em diversas empresas utilizados para o tratamento de desvios da meta. Um outro ponto é a apresentação de resultados. Todo gestor precisa garantir que os seus resultados tenham sido mensurados, o fechamento do mês tenha sido mensurado, precisa garantir que todos os desvios tenham sido tratados da devida forma, como eu acabei de falar,
o gestor responsável pelos indicadores vai apresentar isso para o líder dele. E o líder dele vai avaliar o resultado, vai avaliar o comportamento do processo, vai avaliar as análises que foram feitas e as ações que são aplicadas. E de uma forma mais macro, o líder vai tentar ajudar esse gestor a encontrar um caminho, né? Ou vai validar as ações, né, e as análises, ou vai ajudar ele também a encontrar um caminho com o qual ele atinge a sua meta. Tá? E o último ponto é o registro das informações. Todas essas informações das reuniões de resultados, elas precisam ser registradas em ata. Tá? Precisa ser registrada em ata. Mas por que precisa ser registrada em ata? Porque dessas reuniões saem diversas ações, deliberações e alinhamentos que serão seguidos durante o mês corrente ou até durante o ano todo. Mudanças de processos surgem dali, mudanças de rotinas, de atividades, de pessoal, tantas outras coisas boas saem dessas reuniões de resultados. E tudo precisa ser registrado para não ser esquecido e para que na reunião seguinte esta mesma ata seja lida e todos os itens pendentes, né, e ações e alinhamentos que foram feitos sejam avaliados e vistos se foram eficazes aí para a correção do desvio. Tá? Essa ata do mês anterior precisa ser avaliada na reunião do mês seguinte. Essa ata da reunião precisa ser avaliada na reunião do mês seguinte, ok? Então, nós temos aí um fluxo, tá? Até então, de acompanhamento, controle e registro, ok? E aí, nós conseguimos garantir esse controle das metas e resultados. Nós conseguimos garantir que todos vejam e avaliem as metas. Nós conseguimos garantir que todos tenham foco nos resultados e que busquem esses resultados através de um método eficaz e padronizado e estabelecido dentro da organização. Ok? Todos entenderam? Vamos passar agora, já que todos entenderam esse fluxo de acompanhamento de resultados, e isso precisa virar uma rotina, tá? Precisa ser documentado para virar uma rotina. Tem que ter elegibilidade, precisa existir um cronograma de reuniões, todos os desvios da meta precisam ser tratados até uma específica data do mês, tá? Não adianta tratar desvio no final do mês, porque você trata um desvio que aconteceu no fechamento do mês anterior, para que nesse mês corrente ele não venha a acontecer de novo. Então você tem que tratar o mais rápido possível. Fechou o resultado do mês, você já tem que desenvolver suas análises com base no desvio que você teve, tá? Você tem que criar uma rotina de apresentações, né? Criar uma reunião de resultados onde os liderados vão apresentar os resultados para os seus líderes, ok? E todas as análises dos desvios e ações para corrigir esses desvios também serão apresentados para o líder nessa reunião de resultados. Os liderados mesmo que apresentam, cada um apresenta seus resultados. O registro das informações de tudo que aconteceu, todas as ações também e alinhamentos da reunião precisam ser registrados em ata e armazenados para a próxima reunião. Essa ata também precisa ser enviada a todos os participantes da reunião para que eles tenham conhecimento, né, das pendências que ficaram para serem executadas e assim consigam garantir a correção dos rumos, tá? E assim nós garantimos um controle como um todo e acompanhamento dos resultados, ok? Um outro ponto muito interessante que eu trouxe para vocês, e é algo novo, hein? É isso aqui. É o dashboard de indicadores. E eu vou apresentar para vocês. Isso é uma ferramenta incrível. Incrível. Em Excel, tá? Não se preocupa, porque vocês podem aplicar na empresa de vocês, mudar a logomarca ali, não tem problema nenhum. Eu estou disponibilizando isso para os meus alunos como uma forma de controle e acompanhamento. Sinceramente, demorou muito tempo para que eu conseguisse ter uma ferramenta dessa para me ajudar na gestão dos indicadores da empresa onde eu trabalho. Ok? Mas para vocês, eu vou ajudar vocês logo no início, para que vocês não tenham as mesmas dificuldades que eu tive. E eu vou mostrar a vocês quais são. Vamos ver? Inclusive,
eu vou mostrar da forma que ele vai para vocês. Eu oculto geralmente a barra de fórmulas e oculto aqui o menu, tá? E ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um menu do lado esquerdo, onde eu tenho o menu início, analítico, resumo e FAQ. Aqui na tela principal, no início, eu tenho as principais métricas, né, da gestão de indicadores e tenho gráficos que nos mostram a situação atual dos nossos resultados e indicadores. Do lado esquerdo também tem alguns filtros, na verdade muitos filtros, que irão ajudar vocês a filtrar todas as informações que você precisa, a buscar ofensores, a buscar benchmarks, né, a avaliar como é que está o processo em cada setor, em cada situação. Ok? Vamos lá. Inicialmente eu tenho o total de indicadores cadastrados, são 20. Metas alcançadas 107, metas não alcançadas 93. Lembrando que no título, na célula do título aqui, tem uma descrição sobre o que é cada campo, tá? Cada gráfico tem também, e aí ajuda melhor a orientar vocês. Eu tenho um percentual de metas alcançadas e o percentual de indicadores com baixo desempenho, tá? Eu tenho aqui também os indicadores por tipo, que pode ser financeiro, gerencial, operacional. Gerencial é a mesma coisa que processual, tá? Operacional. E aí eu tenho o total de indicadores por tipo. Eu tenho aqui do lado direito indicadores por análise. Isso aqui é muito interessante. Inclusive, eu vou mostrar aqui as guias, que eu vou aumentar isso aqui para vocês avaliarem comigo, tá? Nesse índice, eu tenho necessidade de reavaliação. Ele está me dizendo que tem 5 indicadores que precisam ser reavaliados. As metas, na verdade, precisam ser reavaliadas. Por quê? Ou ela está muito apertada ou ela está muito folgada. A meta não é smart nesse caso. Aqui, na cor cinza claro, eu tenho a meta que não representa um desafio. É uma meta folgada, não tem desafio. São 2. Ok? Na cor azul, eu tenho uma meta execuível. A meta ali em que o gestor está bem aderente à meta, né? Os resultados estão bem aderentes à meta. Na verdade, não está nem apertada, nem folgada, né? É a meta ideal para ele, tá? Eu tenho aqui na cor cinza claro, uma meta que é inalcançável, tá? Eu preciso de um plano de ação muito bem estruturado e talvez nem consiga alcançar essa meta esse ano, mesmo com esse plano de ação. E são 3. Então, totalizam 5, né? 2 com metas folgadas e 2 com metas muito apertadas. E a cor cinza escuro, eu tenho aqui que é necessário desenvolver um plano de ação estruturado ou reavaliar o plano de ação existente. Todo indicador, toda meta precisa ter um plano de ação. Muitas empresas estabelecem que todas as metas precisem ter um plano de ação. Outras estabelecem que apenas as metas com maior gap, né, entre o realizado atual e o planejado para o final do ano é que tem um plano de ação. Isso aí vai de empresa para empresa, tá? Ok? Eu entendo que existem 2 situações, tá? Existem metas que têm um gap que está dentro do limite aceitável ali e que você vai conseguir alcançar na sua rotina habitual, mas nada te impede de criar um plano de ação para que você consiga otimizar ainda mais esses resultados. Para as metas que têm um gap muito grande, né? Muito grande eu digo assim, mesmo sendo grande ele é alcançável, tá? Que todas essas tenham um plano de ação, porque vai ser necessário ter um plano de ação bem estruturado para se alcançar esse objetivo, ok? Então, eu tenho aqui 7, né, metas que é necessário desenvolver um plano de ação estruturado, reavaliar o plano. São metas em que o gestor, por alguns meses, ali, não está atingindo o resultado, né? É alcançável, mas para alcançar realmente ele precisa ali desenvolver um plano. Ou se ele já tem um plano, precisa reestruturar o plano, porque o plano que ele tem não está sendo eficaz, ok? Essa análise aqui demorou muito tempo para ser desenvolvida, tá? Esse tipo de análise, a métrica que foi feita para representar cada uma dessas situações, ela foi muito bem planejada e pensada. Vocês podem melhorar isso?
Claro que podem. Nossa área trabalha com isso. Nós somos da melhoria contínua. Não é isso? Nós podemos melhorar tudo, inclusive isso. Às vezes as métricas que estão aqui podem não se adaptar a você, né? Você pode não gostar, ou a sua empresa. Contudo, você pode pegar esse arquivo e ajustar naquilo que você precisar, ok? Vamos dar uma olhadinha nas demais métricas. Agora eu vou diminuir o zoom para vermos o relatório na íntegra, tá? Como um todo. Vamos lá. Eu tenho aqui também, abaixo, reavaliação de indicador por área, né? Por exemplo, aqui essa área é o setor, né? Pode ser financeiro, qualidade, TI, área de produção, né? Suprimentos. E aí na área de qualidade eu tenho 3 indicadores que não precisam de reavaliação, mas outros 3 indicadores na área de qualidade precisam. Por quê? Ou a meta está muito folgada ou muito apertada. É o desdobramento daquele outro gráfico. Eu tenho a área 2 aqui, né? Pode ser, por exemplo, o financeiro, que tem 2 metas aqui que são tão ok, né? São metas smart, e uma que não é. Eu tenho na área 3, que pode ser a área de TI, que eu tenho 3 metas que são alcançáveis, né? Não são nem muito apertadas nem folgadas. Eles estão bem ali aderentes à meta. E eu tenho aqui uma que não é. E nas outras 2 áreas, todas as metas foram planejadas da forma correta. Olha que incrível isso, né? O planejamento das metas, ele interfere muito nisso aqui. E nós podemos avaliar em que setor nós estamos pecando ao desenvolver nossas metas. Temos aqui a reavaliação de indicadores por tipo, né? Eu tenho 5 metas financeiras aqui aderentes e uma não. Eu tenho 7 metas gerenciais aderentes e 2 não. E operacional tenho 3 metas que são factíveis e 2 que ou estão muito apertadas ou estão muito folgadas, tá? E aqui embaixo eu tenho o percentual de aproveitamento por área, tá? E aí a coordenação, a gerência, né? E aí o percentual de aproveitamento é quantas metas foram atingidas aí do total de metas planejadas, por exemplo. Vamos dizer que na área 4 aqui eu tenho 20 com 10, 30. Eu tenho 30 metas, ok? Um indicador, por exemplo, 30 metas contabilizadas, mensuradas até o presente dado. Vamos dizer o seguinte, na área 4 eu tenho 5 indicadores e os resultados foram apurados aqui até junho, mês 6. Eu tenho 6 resultados para cada um desses 5 indicadores, ok? Então, um total de 30 resultados que eu tenho ali, né? Isso significa que das 30 metas que eu tenho, 20 foram atingidas, né, até o período apurado, 10 não foram atingidas e o meu aproveitamento aí é de 66,7% nesse setor. Viram que incrível é esse dashboard, né? Vai ajudar muito vocês. Se vocês utilizarem da forma com que ele foi proposto, a gestão dos seus indicadores vai ser excelente. E isso você só encontra aqui, nesse treinamento, em nenhuma outra parte do mundo. Isso aqui é exclusividade, a maioria das informações que eu estou passando para vocês é exclusividade deste treinamento, tá? E isso que eu estou passando para vocês são anos de experiência. Eu espero que vocês aproveitem muito bem. E eu posso segmentar com meus filtros aqui. Por exemplo, eu quero ver o tipo de indicador financeiro. Só quero ver no meu financeiro como é que está. Todos os gráficos se adaptam ao seu filtro. Olhem, todos se adaptam. Tudo muda. Eu só quero financeiro que precisa de reavaliação. Sim. Eu filtrei aqui, tá? Olha, tudo se adapta. Todos os dados podem ser cruzados. Eu vou tirar agora o financeiro. Vai ficar lá só o indicador que precisa de reavaliação. Olha. Incrível, né? É muito incrível isso. Entende? Vocês podem cruzar dados. Vocês podem cruzar informações. Vocês podem obter a informação que vocês quiserem a partir daqui. A partir daqui é só com vocês agora, tá? Vamos lá. Eu posso filtrar por tipo de indicador, por diretoria, por área, que é o que pode ser gerência, coordenação, né? Eu posso filtrar por responsável. Posso filtrar
o indicador que existe plano ou não, plano de ação, né, para aquele indicador ou não. Posso filtrar por indicador que precisa de reavaliação ou não. Por meta, na verdade, precisa de reavaliação ou não. Posso filtrar por análise da meta, né, aquela se a meta é execuível, se não é, se foi alcançável, se não é. E eu posso filtrar ainda por uma opção aqui que já me diz o que fazer. Se eu preciso aumentar a meta, manter a meta, reduzir a meta. Então, eu já tenho aqui todas as informações. Isso aqui, esse último campo, ele não tem aqui na frente, tá? Mas ele tem lá no resumo, no analítico, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vocês podem cruzar todos os dados que vocês quiserem. Tudo aqui pode ser cruzado. Toda informação pode ser monitorada e medida de qualquer setor. Vamos lá para o analítico. No analítico, nós temos aqui a diretoria, né? O que é o analítico, na verdade? O analítico é uma área deste dashboard que você consegue destrinchar indicador a indicador e saber como é que está, por exemplo, o aproveitamento de cada um. Aqui tem a descrição, tem a diretoria, a área, o responsável, a descrição do indicador, tem o aproveitamento do indicador, reavaliação, se a reavaliação é necessária ou não. A descrição da análise que é feita, se é necessário desenvolver um plano, se a meta apresenta um desafio, se não apresenta. O que fazer com a meta para o próximo ano? Se ainda tem essa informação, se vai manter a meta naquela curva, se você precisa aumentar aquela meta, se você precisa reduzir uma meta porque ela está inalcançável para o gestor. Existe um plano de ação? Sim ou não? Então, é um analítico, é onde você tem ali destrinchado cada informação daquela meta, daquele indicador, tá? E o resumo? Aí, o menu resumo, eu tenho literalmente um resumo, né? Eu tenho a diretoria, aí eu tenho resumidamente a área, quem é o responsável, o total de indicadores aqui, né? Indicadores com plano, eu vou botar a barra de formas para ler melhor. Indicadores com plano de ação, indicadores que precisam de reavaliação, e ele me diz o resumo total, né? O que precisam de verdade no resumo. As metas atingidas, metas não atingidas, aí ele me dá o total mesmo. O percentual de aproveitamento, né? Do total de metas que eu tenho, quantas foram atingidas nesse setor. Então, o aproveitamento do setor é de 63%. Inclusive, em muitas empresas, a forma de dar bônus, né, PPR, PPL, participação dos lucros, participação dos resultados, é através desse aproveitamento aqui, tá? Isso mesmo. Por exemplo, só vão receber bônus os gestores que têm aproveitamento acima de 60%. Os bônus serão realizados o aproveitamento vezes o salário, 2 vezes o salário dos gestores. Entende? Então, tem essas métricas para pagamento de bônus. Tem outros tipos, tá? Mas essa é uma delas. Para pagamento de bônus, PPR e PPL que eu falo. Ok? E tem um FAQ aqui. O FAQ é o seguinte, é perguntas e respostas, né? Para que as pessoas que têm acesso a esse painel, esse dashboard, consigam entender melhor. Então, eu tenho aqui o que é um indicador, o que é uma métrica, o que é um indicador financeiro, gerencial, operacional, o que é o desempenho de indicador, o que é um indicador de baixo desempenho. Indicadores de baixo desempenho são indicadores que possuem aproveitamento abaixo de 50%. Isso pode ser ajustável, tá? Aí você pode considerar um percentual mais baixo para esse tipo de situação. Ou mais alto, né? Depende da sua visão ou da visão da sua empresa, ok? Como é que atualiza esse dashboard? Tem aí no material de vocês esse dashboard. Inclusive, além desse dashboard, vocês vão ter também no material de vocês um link para o vídeo no YouTube, onde mostra o passo a passo para a atualização desse material. Tá? É simples, é uma base de dados que vocês vão pegar e preencher os itens ali e vão atualizar uma tabela dinâmica atualizando tudo. Só vão atualizar a base e clicar em atualizar a tabela dinâmica. Atualizar tudo na tabela dinâmica. Pronto. É muito simples. Eu tornei tudo mais simples. Como eu falei a vocês, eu gosto das coisas muito mais simples. E mesmo tendo um trabalho muito complexo por trás disso aqui, né, para desenvolver todas essas análises, métricas, formas, eu precisei fazer com que tudo isso fosse simples para vocês.
ok? Porque esse aqui é o meu objetivo. E é isso que eu passo e que eu gostaria que vocês também passassem para outras pessoas. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho aí para vocês. Até a próxima.